Vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E vamos entrar para o capítulo 3 até o versículo 6. Não precisaríamos explanar esse texto, porque bastaria lê-lo. O texto ele diz por si mesmo, não é? Mas como nós temos tempo bastante hoje, nós vamos explaná-lo. Não precisaria, mas nós vamos explaná-lo, tá bom? Por isso leia com atenção, para que você não fique surpreendido durante a ministração. Diz assim, a partir do capítulo 2, versículo 1 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, a partir do versículo 11, tá? Eu voltei do início para dar um sentido, pleno do entendimento. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, o mistério revelado, a saber, que os gentios são co-herdeiros, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Queridos, eu tinha por volta de 11 para 12 anos de idade. Vocês já sabem que praticamente toda a minha existência foi servindo a Deus em igreja evangélica, né? Até os dias de hoje. Salvo 2, quase 3 anos que eu fiquei afastado do evangelho, né? Na minha adolescência, por volta de 15 anos, 16, 17, eu estava por aí vivendo para mim mesmo, né? Mas o restante todo da minha existência sempre foi voltado e envolvido com as coisas de Deus. E eu me recordo que aos meus de 11 para 12 anos de idade, eu congregava numa igreja pentecostal, chamava-se Igreja Missionária Evangélica Galileia, Ministério da Âmias, que é um ministério de uns irmãos sul-coreanos, né? Lá na Ceilândia, no setor Penorte. E eu sempre muito envolvido com as coisas de Deus, toda a vida. Eu sempre fui muito intenso, né? Eu tenho dificuldade de me relacionar com qualquer coisa que não seja com intensidade. Então, assim, se eu me envolver em qualquer coisa, eu vou me entregar, eu vou buscar, eu vou desejar profundamente conhecer, tocar, experimentar aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Diferentemente de algumas pessoas, ou muitas delas, né, que não sei como conseguem, não tenho como saber, se relacionar superficialmente ou indiferentemente com as coisas. Então eu tenho esse defeito, né, de ser intenso naquilo em que eu acredito. Bem, de todo modo, vocês sabem que pessoas mais intensas, no caso, teria dificuldade ou tem dificuldade de se envolver com pessoas da sua mesma idade, né? Então, eu com os meus 11, 12 anos de idade, uma criança, estava na igreja ali envolvido com os jovens da igreja. Então, eu não fazia parte da mocidade. Para quem já foi de igreja organizada pentecostal sabe que tem o grupo de crianças, o grupo de adolescentes, o grupo de mocidade, o grupo das senhoras, né? Vocês sabem como acontece. Então eu mesmo adolescente, fazendo parte do grupo de adolescentes, sendo líder dos adolescentes, inclusive foi nesta ocasião, nesse tempo de líder de adolescentes, com meus 11, 12 anos, que eu ministrei a primeira pregação da minha vida. Fui convidado para pregar numa outra igreja, num culto de adolescentes. Eu preguei
lá no livro de Samuel, quando Deus chamava Samuel, Samuel ainda criança respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Bem, me recordo como se fosse hoje. Mas eu sempre envolvido com pessoas de mais idade, mais velhas, mais profundas. Então eu andava com os jovens da igreja, não fazia parte da mocidade, mas os meus amigos mesmos eram os jovens, né? O presidente dos jovens, os demais jovens da igreja. E nós tínhamos ali um grupo de amigos, eu, a única criança, o restante tudo já jovem de fato, de 15 para frente, de 15 anos para frente. Nós buscávamos a Deus assim de uma maneira muito extraordinária, né? Dentro do nosso entendimento, né? Daquilo que nós críamos, buscávamos de verdade, né? Não precisa dizer para vocês que eu, na época, no conceito da comunidade que eu frequentava, batizado com o Espírito Santo, eu falava em outras línguas, não é? E nós íamos para o monte. Monte, para quem não sabe, é um lugar de oração, não necessariamente um monte, mas uma chácara, né? Íamos, vocês imaginem, o pastor da igreja à época era o pastor Gilberto. Ele tinha um Fusca. Imagina que ele ia dirigindo e esse grupo de jovens dentro de um Fusca. Imagine vocês ali 5, 6, 7 jovens dentro de um Fusca. Não é brincadeira, né, pessoal? Vocês, naquele tempo também não tinha problema você andar com um número maior de pessoas dentro de um carro. Hoje em dia não pode, né? Mas naquela época não tinha problema. E a gente ia dali da quadra 5 do Penorte para o monte que ficava abaixo da quadra 15 do setor Penorte. Nós íamos cantando dentro do carro aqueles corinhos de fogo, né? Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Quem lembra? Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei. Enfim, aí cantava, aí depois: vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim, vem, vem, vem. Hinos de fogo, hinos assim de invocação do Espírito Santo. Aí vocês imaginam que o carro já ia pegando fogo, né? Desde a saída até chegar no monte, o carro ia pulando literalmente, pegando fogo, né? E o pior, que o que mais nos dava energia é que no caminho para o monte, a gente ia por volta de 11 horas da noite, né? 10h30, 11 horas, que a gente ia ficar a noite toda orando, então a gente já ia mais ou menos nesse horário, né? A gente passava por uma encruzilhada, e não raras vezes a turma estava lá na encruzilhada, né? Fazendo os trabalhos, os despachos, e isso dava mais gás para nós, porque isso nos empoderava, né? Que nós estávamos ali cheios, precisávamos estar cheios para enfrentar a raça de demônios, né? Vocês entendem a circunstância que eu estou colocando? Bem, de todo modo, assim foi a minha infância. Mas acontece que, numa ocasião, estávamos eu e esse grupo de amigos, de irmãos em Cristo, e nós então decidimos fazer uma campanha no monte. Mas não seria à noite, nós iríamos 7 dias consecutivos, na parte da tarde, entre 15 horas e 17 horas. Então, durante 7 dias consecutivos, sem interrupção, nós iríamos ao monte à tarde fazer uma campanha. Nós éramos em número de umas 7 a 10 pessoas, mais ou menos. Esse grupo de pessoas, de irmãos, de jovens, e eu, novamente, lembrando, com meus 11 a 12 anos de idade. E aí, qual era o propósito da campanha? Tínhamos um propósito. Então, todos que ali estavam na campanha iam buscar de Deus um dom espiritual. Então, cada um ia escolher o dom que queria receber de Deus, e vamos para o monte buscar o dom escolhido. Então nós íamos e começávamos a orar, clamar e pedir: Senhor, me dá o dom tal, Senhor, eu quero o dom tal, Senhor, olha o dom, Senhor, estou aqui confiante, tua palavra manda buscar os dons espirituais.
E ficamos ali um dia clamando, 2 dias clamando, 3, 4, 5 dias e nada. E todo dia da campanha eu estava na expectativa de que o dom que eu estava pedindo haveria de se manifestar. E o dom que eu estava pedindo era o dom de visão. Eu queria ter o dom de visão. Queria que meus olhos fossem abertos para eu enxergar o mundo espiritual. E cada um dos nossos colegas lá pedia um dom diferente, mas o meu era o dom de visão e ponto. Era esse o dom que eu queria, e portanto, cada dia que eu estava lá nessa campanha, eu estava na expectativa de que eu veria alguma coisa a qualquer momento, sobretudo ali no monte, não é? Então chegava, começava a orar, então eu estou de olho aberto para ver se eu via alguma coisa, né? Não via nada, mas eu fechava o olho, que talvez a gente pode ver de olho fechado. Aí piorava, que aí escurecia tudo e não via absolutamente nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e vai ficando complicado, porque está acabando o prazo, a campanha, e eu vou receber, mas não recebe, e está acabando, você vai ficando mais, assim, menos, você vai se entristecendo, na verdade, vai ficando um pouco triste. Puxa, está acabando e nada, pronto. Último dia da campanha. Vamos lá, ainda há tempo, né? É o último dia, das 15 às 17 horas, são 2 horas de oração. Não é possível que o Espírito Santo não possa realizar agora o pedido, né? E aí ficamos ali orando, clamando, pedindo, dom de visão, quero ver. Fechava o olho, abria o olho, olhava para o lado, olhava para cima, olhava para o lado, atrás de uma árvore, para cima da árvore. Em algum lugar eu tinha que ver alguma coisa. Por fim, acabaram as 2 horas. E amém, né? Vamos então agora fazer a oração de encerramento da campanha e de agradecimento a Deus pelos dons que Ele já nos deu, né? A gente tem que ter essa fé, mas que ainda não se manifestou, mas cremos que já recebemos. Quem já passou por isso? Exatamente desse modelo. Já ganhamos, mas calma, não é assim, né? E aí, só que lá no fundo a gente ficava com aquela ideia, né? Sabia que, né? Não veio, né? Tá bom, mas a gente não pode falar assim. A fé e a vida religiosa nos obriga a acreditar que está tudo certo, ainda que nada esteja tão certo assim. Aí pegamos nas mãos, fizemos aquela roda para orar a Deus em agradecimento pela campanha e entregando a campanha para Deus, para encerrar a campanha, porque a campanha tem que começar com a oração, sendo apresentada com os propósitos, e depois tem que ter o desfecho. Pegando na mão, fechamos os olhos para orar, não é? E todos ali de olhos fechados orando, agradecendo. Eu abro o olho e olho assim para a altura da árvore, mais ou menos, a árvore mais alta do que nós, lógico. E eu vejo, literalmente, acordado, de olhos abertos, sem nenhum transe, sem nenhum êxtase, eu vejo um cajado, suspenso, mais ou menos de uns 2 metros de tamanho, todo envolto de fogo, pegando fogo, literalmente, né? Vou falar como Moisés falou, né? Não se consumia, de fato, não estava virando carvão, mas estava envolto de fogo. E eu olhei aquilo, e no momento eu fiquei meio assim, perturbado, eu não sabia discernir bem se eu estava vendo, se não estava vendo. Olhei para o lado, olhei de novo, para saber, para me certificar de que eu estava vendo de fato aquilo que eu estava vendo. E de fato eu estava vendo. Não olhei para as pessoas para ver se alguém estava vendo também, todo mundo orando. E eu continuei vendo aquilo, aquele cajado, até o final da oração, quando foi dito amém. Esse cajado some na minha frente. E eu fiquei calado no primeiro momento, pensando. Falei, pessoal, vocês viram assim? Não, não vimos. Falei, pois é, eu acho que eu recebi o que eu estava pedindo, que era o dom de visão. Eu vi, aí contei para os irmãos o que eu tinha visto, pronto, aí saí lá feliz, na expectativa de que a partir de então, a minha clarividência estava completamente aberta, a minha vidência estava aberta,
portanto já era um clarividente a partir de então, né, os olhos abertos, talvez como Balaão, né, o homem que via Deus de olhos abertos. Mas aconteceu que não vi mais nada, com 2 ou 3 raríssimas exceções, né, nunca mais vi absolutamente nada. Andei vendo uma coisa aí umas 2 vezes, mas foi num momento muito complexo da minha vida, muito difícil, muito complicado, muito sofrimento, muita angústia. Eu andei vendo, mas também não dei muita atenção e passou. Mas o fato é que ficou guardado na minha memória essa visão que eu tive aos meus 12 anos de idade aproximadamente. Bem, mas até então não podia entender a visão, porque toda visão tem que ter um significado. Se Deus te mostra algo, Ele não mostra para satisfazer o teu ego ou a tua pretensão, para dizer, eu tenho um dom tal e ouvi tal coisa, mas e aí? Vai para onde com isso? Não é? O que você faz com essa visão? Bem, de sorte que o tempo passou, passaram-se os anos, muitos anos, e desde então Deus falou ainda outras vezes comigo, por intermédio de outras pessoas, inclusive irmã Silvia, irmã Amanda, e outras pessoas, ao longo desses nossos 20 e poucos anos de ministério, vai para 24 anos o mês que vem. Mas o fato é que depois de tudo isso, e a ênfase aqui não é absolutamente os dons espirituais, e tampouco a visão que eu tive, a ênfase não é essa, tanto é que os irmãos sabem que eu não costumo compartilhar esse tipo de testemunho com os irmãos, mas o fato é que nós entendemos no processo pelo qual passamos, sobretudo nesse processo de DEVAP, né? Toda a trajetória, né, pela qual passei, Adventista do Sétimo Dia, depois Igreja Local, e agora DEVAP, foi um longo processo em que Deus esteve trabalhando em nós o dom de visão. Não o dom para ver coisas como um cajado ou como um animal, um anjo passeando no meio da igreja com um rolo na mão, com uma bandeja. Não, tudo isso é muita bobagem, porque não é por aí que Deus trabalha, não é? Cuidado, não quero desfazer da experiência de ninguém que já viu o anjo com bandeja na mão, mas é um total desserviço, ou seria um total desserviço, o Espírito Santo ficar mostrando o anjo para a igreja com bandeja na mão e não lhe mostrar a Escritura. Eu acho que não faz nenhum sentido você ficar vendo animais, vendo um cachorro preto, um porco, uma nuvem sobre a cabeça de alguém, uma chave, ou seja, um tanto de banalidades que não alteram a nossa vida, enquanto a Escritura não nos é revelada, enquanto os olhos do nosso coração não são abertos para ver e para compreender aquilo que de fato é essencial para a nossa salvação. Logo eu creio, assim eu creio, porque tendo eu pedido a Deus o dom de visão, e tendo eu visto o que Ele me mostrou e permitiu que eu visse, eu entendi 2 coisas básicas e fundamentais. A primeira é que Ele me deu o dom de visão conforme eu pedi, embora não o dom de ficar vendo coisas ou banalidades, mas Ele me abria desde então, isso há 49, menos 12 vai para 37, né? Há 37 anos, o Senhor abria os olhos do meu coração, do meu espírito, para enxergar coisas que só Deus pode mostrar ao homem. E segundo, que esse dom seria usado na forma de apacentamento, discipulado, uma vez que a visão que foi dada veio na forma de um cajado. Então, isso eu entendi claramente.
Agora, o que eu não sabia, absolutamente, é que aquilo que eu pedia, então, viria somado de muitas dores. Se você deseja ministério de Deus e pede de Deus ministério, Ele pode até te dar, certamente, se tão somente assim Ele quiser, mas saiba que não há ministério sério que não venha acompanhado de sofrimento. Lógico que esses sofrimentos são necessários, né, para o próprio aperfeiçoamento do ministério, mas pedir a Deus o dom de visão, que agora se materializa ou se manifesta como o dom da palavra revelada, né, da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, num tempo em que a palavra de Deus não é palatável à nossa alma, um tempo de total desprezo. Os irmãos não têm ideia de o quanto que a nossa alma aborrece as coisas essenciais do Evangelho. A gente fala isso, parece um pouco exagerado, um tanto de exagero, mas é um fato, né? Nós aqui, ainda com muita dificuldade, estamos lutando para receber essa palavra, para compreender essa palavra, para comer essa palavra, mas nós não representamos absolutamente nada em face dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Ou seja, nós não existimos na história. Quem está entendendo? Nós somos, não tem nem como você colocar numa forma numérica o que somos, porque não chegamos nos números que dariam a nós alguma relevância. É 0,0000, não dá para chegar no 1 depois do 0, depois de quantos zeros, não dá. Mas, como diz o apóstolo Paulo claramente em 1 Coríntios, né? Salvo engano, no capítulo 3, ele diz que a obra é de Deus, não é do homem. Então é Deus que é o dono da obra, e Ele está realizando a sua obra, né, em todo o tempo, em todo lugar, e nós não podemos ver essa obra, e nem a dimensão desta obra. A gente apenas faz o que tem que ser feito, e não vemos muito resultado, quase nenhum resultado, mas é dito, um planta, o outro rega, o outro colhe, mas o crescimento, quem dá é o Senhor. Então, nos alegra saber que Deus está nos usando enquanto ministério. Eu falo nos usando no sentido real da palavra nos, porque nós, não é só eu, não, é todos nós que aqui estamos reunidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo processo, no mesmo intento, no mesmo objetivo, nos doando tempo, doando recurso e doando talentos, e unidos e superando e vencendo, Deus tem nos usado para a sua obra. Talvez na eternidade nós vamos ver algum fruto palpável e concreto dessa obra que é dele, mas nos alegra saber que aprove a Deus que nós pudéssemos participar. Isso não é graça? Sim ou não? Isso é graça divina. De modo que eu comecei falando disso como introdução dessa mensagem, não é bem introdução, mas antes de começar a ministrar, exatamente porque eu quero falar acerca do papel fundamental da igreja. Isso porque quando falamos hoje de igreja, nós temos pelo menos duas posições muito equivocadas. A primeira é dos desigrejados, que desacreditaram de tal modo da possibilidade da igreja, que chegaram ao ponto de negar a igreja. Ou seja, não há igreja, dizem os desigrejados,
e qualquer tentativa de forma de igreja no formato de congregação, dizem os desigrejados, isso aí é apenas a ambição do homem de montar um sistema para a sua autossobrevivência financeira, religiosa, como queira entender. Isso é um grande erro, porque a igreja não somente foi prevista nas Escrituras, pelos profetas, depois por Jesus, como ela aparece como um fenômeno social em Atos dos Apóstolos, e temos aí todo o Novo Testamento feito de epístolas para as igrejas, e não se pode mandar uma carta a uma igreja que não há. E o próprio Apocalipse, ele não somente contém 7 cartas a 7 igrejas, como ele, como um todo, é o conteúdo para as igrejas. Logo, deve haver igreja, sim ou não? Quem está entendendo? Mas há, por outro lado, uma outra ideia equivocada de igreja, e essa talvez não seja menos perversa do que a primeira, no sentido de nós pensarmos igreja como sendo a janela que, uma vez aberta, refrigera ou alivia o calor dentro da nossa consciência. Ou seja, a igreja é um grupo de pessoas que eu escolho, eu vou escolher o melhor grupo possível. E o que é o melhor grupo? Qual que é o melhor grupo? Então, os critérios são diversos, menos a verdade. São diversos. A igreja mais próxima de minha casa é um critério. A igreja que não cobra dízimo é um critério. A igreja que os irmãos me bajulam. Você não fala assim, mas é bom ser bajulado, fala a verdade. Hein? É bom? É bom ou é ruim ser bajulado? Quem é fazer? Eu odeio ser bajulado. Deixa eu ver a mão aqui. Conversa. A Edilane. Olha Josué. A Edilane falou que odeia ser bajulada. Ela está lá atrás, lá, ó. Aí agora, deixa o Josué ficar um dia sem bajulá-la para ver o que vai acontecer com ela, com o casamento dela. Deixa. Gente, a coisa melhor para a alma do ser humano é a bajulação. Mesmo quando você sabe que essa bajulação é mentira, mas não interessa. Interessa. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Como você, e Anderson, toca horrivelmente o violão. Não é verdade, é porque ele toca muito bem, inclusive muito melhor do que eu, que não toco. Gosto de tocar, mas não sei. Ele toca muito melhor, embora não saiba tanto. Porque quando eu vejo outras pessoas tocando violão, eu não estou te bajulando, né? Não, então é assim. Agora, quando a pessoa fala, rapaz, como você toca bem, que maravilha, você vai tecendo ali a seda, né? Tal, e vai. No fundo você acha bom. Nós gostamos de elogios, mesmo sabendo que são protocolos, né? Protocolos. A mulher encontra com a outra e fala assim, como você emagreceu? Mentira, está todo mundo vendo. Mentira, né? Já o homem encontra com o outro homem e fala assim, você está engordando por quê? Mas está gordo? O que está acontecendo com você? Não dá nada, mas a irmã tem que falar, não, você está emagrecendo. Aí a pessoa não está, mas o elogio ajuda a se ver mais magra, né? Mas esse não é o ponto exatamente que eu quero colocar. Mas a pessoa, ao utilizar o critério de escolher uma igreja, como eu estava dizendo, escolhe a mais próxima de casa, a que não paga dízimo, ou não cobra dízimo, melhor dizendo, a que as pessoas gostam de mim, ou lá tem um grupo de louvor que canta as músicas que eu gosto, porque tem igreja que canta umas músicas que eu não gosto, e portanto, eu não tenho como ir para uma igreja cujas músicas eu não gosto. É horrível você ter que suportar um louvor com músicas do Voz da Verdade, é horrível isso. Músicas chatas, músicas... né, de tiozão, de velho, são os critérios, né? E daí a pessoa, neste equívoco oposto ao do desigrejado, mas não menos perverso, vai escolher uma igreja que lhe dá um cargo, ou que lhe dê um salário, ou é porque a família toda dele está lá, os amigos de infância estão lá,
então eu tenho que estar no meio da minha turma, né? Então, como é que eu vou para a igreja tal se lá o meu povo, os meus amigos não estão lá? Ele quer um meio social. E no aspecto religioso vai dizer, não, a minha igreja ela é boa porque a gente vai lá no domingo, a gente canta 3 hinos, o pastor dá os avisos, aí conclui o aviso com as ofertas, pedido de ofertas voluntárias, aí o louvor canta mais uma canção, o ministério de louvor canta mais uma canção, aí o pastor vai lá, prega 1h10, 1h15, uma mensagem que quase ninguém entende, mas todo mundo acha que é maravilhosa, mesmo sem entender muito. O importante é que a minha igreja é uma bênção, porque ela é pela palavra, e pronto, mas que não tem uma conexão real daquilo que é falado, ensinado, com a vida concreta durante a minha vida fora do encontro da comunidade. Então a gente vai vivendo assim, eu tenho a minha vida é uma, me identifico como cristão, né? Tenho a minha igreja, vou lá, mas é só um compromisso social e religioso, que você praticando direitinho, alivia a sua consciência, arrefece a consciência. Você sabe que quando tem muito peso de consciência, tem que fazer alguma coisa boa para dar um alívio, né? Uma refrigerada, uma ventilada. Como colocar um ventiladorzinho. Eu fui para a igreja, já levei um dinheirinho para o pastor, coitado, e está tudo certo. Agora é tocar o terror na semana, que domingo que vem tem mais culto, para tornar a aliviar a consciência. É também um erro, ou seja, nós perdemos completamente a ideia do significado de ser igreja. Não sabemos mais o que é, não estamos interessados em saber. Se me falarem, eu por algum acidente ouvir o que é, também não vai importar muito. E eu vinha hoje para cá pensando, puxa, essa mensagem ela é muito utópica, né? Humanamente falando, puxa, é algo tão grande, é algo tão poderoso, é algo tão magnífico, mas que está tão longe da nossa realidade. Mas a obra é de Deus, sim ou não? E se Ele está nos despertando para compreender essas coisas, Ele quer de alguma maneira nos alcançar, amém? E isso seria a última mensagem da conferência, que nós não pudemos completar, mas como já se foram 15 dias da conferência, né? 15 dias, são 2 semanas, né? Eu preciso recolocar algumas coisas para vocês da conferência até chegar aqui, pode ser? Só que eu decidi fazer de uma maneira mais pedagógica. Como nós não temos mais a pressa da conferência, que são 3 dias com horário marcado, agora também não estou com muita pressa mais, né? Se bem que nós estamos dentro de uma série intitulada O Cristo Caminho. Não acabou não, nós interrompemos para a conferência, mas a gente já volta depois na série. Mas vamos continuar falando de Cristo no caminho, porque não tem como sair do Cristo nem do caminho, né? Mas vocês vão entender. Para ficar mais claro para todos, mais pedagógico, mais simples, eu coloquei as mensagens, eu as reduzi a palavras. Aí quando você lembrar da palavra, você lembra do conteúdo da mensagem. E você tem que vincular uma palavra a outra. Quem está entendendo? Todo mundo aqui está bem atento? A primeira palavra, que foi a primeira mensagem, nós vamos chamar de princípio, com P. Princípio. Coloque essa palavra no seu coração. A segunda palavra é problema, com P. Você não esquecer. Princípio, problema. A terceira mensagem que nós ministramos é protótipo, com P também. Princípio, problema, protótipo. Vai ter mais nomes do que o número de mensagens pregadas, obviamente,
porque essa já é a quarta, então não pode ser, né? Então, primeiro, princípio. O segundo, problema. Terceiro, protótipo. Quarto, primícias ou primogênitos. Pode colocar os dois, a ideia vai ser a mesma. Também com P, tanto primogênito quanto primícias. Quem está entendendo? E por último, parousia, com P. E pleromização, com P, de pleroma, ou se quiser em português, plenitude, tudo com P. Não tem como esquecer, pessoal. E eu vou dizer para vocês uma coisa: se vocês entenderem isso aqui, que será posto em forma de livro, eu fui convencido, estou convencido de que isto aqui é extremamente necessário nós legarmos à igreja em forma de livro. Se você entender isto aqui, e somente isto aqui, sua vida estará resolvida. Princípio, problema, protótipo, primícias ou primogênito, parousia, plenitude. Vamos esquecer a pleromização, ficar só na plenitude, que é a mesma pleromização, para não complicar. Tem gente que só quer uma desculpa para dizer não entendi. Então, tira o problema não, tira a desculpa e fica plenitude. Ai, Jesus. Princípio, problema, protótipo, primícias, parousia, plenitude. Isto é a conferência toda, dessas palavras aqui, todas com P, não tem como você esquecer. Princípio. O princípio pode ser tanto o princípio vitalizador, o princípio vital, o princípio substancial de algo, ou o princípio de começo. Ambas as ideias estão corretas. O fato é que todas as coisas, atenção, quando eu digo todas as coisas, eu estou me referindo à nossa criação, que nós conhecemos como planeta Terra, que está no sistema solar. O restante não sabemos. Ah, pastor, tem muitas... Pois é, mas eu não sei a história dessas galáxias, eu não sei se tem seres, se não tem, como é a vida deles, como é a história deles, eu não sei. Então é bobagem você ficar preocupado com o universo, equivocadamente com os multiversos, enquanto você tem um problema no seu... Na sua criação, e você está preocupado com Marte. Não dá. Então vamos ficar só aqui mesmo. Essa criação da qual temos conhecimento e da qual a Escritura dá testemunho da sua história. Portanto, o princípio, que é o primeiro ponto, fala de Cristo. O Cristo de Deus é o princípio da criação de Deus. O que significa? Que ele é o princípio. Sabe quando você vai comprar um medicamento e você fala assim, qual é o princípio ativo desse medicamento? Você não fala isso? Sim ou não? Então, o princípio ativo não tem relação com o começo. Mas qual é a substância, a essência, a base? Não é? Sim ou não? Estou errado, Rosirene? É isso mesmo? Princípio ativo enquanto a base, a substância, né, que vai tratar o problema, que se propõe a tratar o problema. Agora tem que perguntar também para a Vera também, que agora a Vera é sua colega na área da saúde. E se não perguntar para ela, ela vai se sentir preterida. E você preferida. E ela preterida. Tá certo? Eu estou certo? Então, Cristo é o princípio da criação de Deus, enquanto aquele que é a substância a partir da qual tudo existe. A ideia de que Deus criou tudo do nada, ideia que foi cunhada por Santo Agostinho, é um grande erro que contamina quase que todo o cristianismo. Com raríssimas exceções, você encontra alguém que entende diferente, mas Deus criou do nada, aí as pessoas entendem como um passe de mágica.
Eu até poderia aceitar que Deus criou tudo do nada, se a expressão do nada quer dizer, quando não havia nada, Deus criou tudo, aí tudo bem. Agora, ele criou do nada como se o tudo fosse tirado do absoluto do nada, não faz sentido, porque nada gera nada. Para Deus trazer à existência coisas do nada, ele teria que ter uma varinha de condão e fazer aparecer cachorrinho, macaquinho, cavalinho, graminha, aguinha, peixinho, gentinha, e ficar brincando de plim-plim. Pelo contrário, a Bíblia fala que todas as coisas dos céus, da terra, as visíveis e invisíveis, elas foram criadas nele. Cristo é o grande, entenda metaforicamente, laboratório no qual tudo vem à existência, a partir dele, nele, por ele, para ele. Isso está em Colossenses capítulo 1, João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e atenção, e sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo foi feito com ele, tendo-o como substância. Por isso que Paulo vai dizer que nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Isso é o princípio. Ou seja, se você pudesse saltar para fora do Cristo, você desapareceria. Quando eu preguei isso aqui, na ocasião da conferência, alguém perguntou no chat: até Satanás? Ora, essa pergunta subtende o quê? Satanás é uma criatura que existe e subsiste à parte de Deus. Então, se isso for verdade, faz de Satanás um ser que não vem de Deus, que não depende de Deus, mas que existe. Logo, Deus não é absoluto, porque para ser absoluto tem que ser único e exclusivo. Se tem um outro ser que não depende de mim, que existe a parte de mim, eu não posso dizer que eu sou, porque ele também é. Vamos cair no maniqueísmo, no dualismo. Então, o princípio, nós tratamos no primeiro dia da conferência, é esse Cristo de Deus, que é a própria vida, e enquanto tal, esta vida é que vai gerando, trazendo existências das mais diversas. Tudo existe nele, por meio dele e para ele. Partindo deste princípio, nós instauramos uma nova cristologia. Nova, repito, não é uma invenção nova, atual. É porque nós vivemos num tempo em que nada se diz acerca do Cristo de Deus, senão que ele veio, morreu e foi embora e vai voltar para matar alguns e levar outros com ele. Não, nós estamos dizendo que é impossível que haja uma criação tão bela como essa, tão maravilhosa, essa biodiversidade. Só uma pessoa com a mente muito cauterizada para não reconhecer a beleza da criação. Essa criação, ela é um projeto divino. Eu sei que nós temos as nossas confusões, as nossas limitações. Eu sei que nós não temos resposta para tudo, não é? Porque nós ficamos atrás de respostas, mas por que existe a doença? Por que existe o pecado? E aí cada religião vai trazendo ali participando com entendimento, mas nenhuma resposta fecha. Vocês entendem, não? Eu sei que nós não sabemos muito, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Criador, ele é todo poderoso e todo suficiente para completar a obra que ele começou. Disso eu sei, não tenho dúvida, poderíamos falar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu creio. Ainda que eu não tenha todas as respostas,
Eu confio nas palavras de Jesus quando declarou, dizendo que nenhum rei, sendo sábio, vai à guerra sem primeiro saber se o seu contingente é suficiente para poder vencer o exército inimigo. Ele conta, ele contabiliza: eu tenho a força necessária para vencer ou não tenho? E ele diz também, em seguida, que nenhum construtor começa uma obra sem ter os recursos materiais para concluí-la. Todo construtor sábio, ele começa a obra e antes de começar, ele calcula se ele tem dinheiro necessário e suficiente para começar e completar a construção daquela torre, para não ficar envergonhado com a torre pela metade e o povo zombando. Começou e não deu conta de completar. Ora, Deus é o grande arquiteto que tem todos os recursos necessários para completar a obra que ele começou. E não vem ninguém na internet me chamar de maçom, pelo amor de Deus, porque eu falei que Deus é o grande arquiteto. Aí quando eu fui falando do universo, aí parei, que é o grande lema dos maçons, né? Deus é o grande arquiteto do universo. Aí quem fala isso, é maçom. Nada a ver. Uma vez eu estava pregando na QNR, nós tínhamos na nossa igreja lá, e aí eu falei que Deus era o grande arquiteto do universo. Quando acabou, tinha um irmão na nossa igreja que era irmão e maçom. Eu descobri que ele era maçom depois que ele morreu, né? Mas até então não sabia, eu desconfiava. E aí quando acabou a reunião, ele falou: pastor do céu, nunca mais diga essa expressão, que Deus é o grande arquiteto do universo. E Deus não é? Mas isso aí pertence aos maçons, e se eles, até fechar isso aqui se eles quiserem. Eu falei: eles vão fechar, porque Deus é o grande arquiteto do universo, não vai deixar de ser. E eles deveriam achar bom, porque se eles creem nisso, porque eu não posso declarar o que eles creem, se é verdade? É bobagem, né? Mas eu acho que a pessoa, o irmão, não estava muito claro, eu não sei qual o problema. Eu sei que Deus é o grande arquiteto do universo, né? É uma linguagem metafórica para falar que ele arquitetou, planejou, construiu, levou a cabo, certo? Então, Deus é um construtor sábio. Ele jamais começaria o princípio, agora princípio enquanto começo, tá? Jamais começaria uma obra sem ter os recursos para terminar. Como é que Deus vai começar uma obra sem saber, puxa, eu vou criar aí humanidades e humanidades, milhões e milhões de seres humanos, bilhões e bilhões de seres humanos, e eu não sei onde vai acabar com tudo isso? Porque depende dos caminhos dos homens, das decisões dos homens, do querer dos homens, da vontade dos homens. E Deus perdido aí se arrepende aqui, toma ali, aí resolve aqui, uma medida provisória aqui, um Deus bagunçado, um Deus que é pego de surpresa a todo momento. Não, Deus, antes de começar a sua obra, Ele fez os cálculos para saber se Ele tinha os meios de completar a obra. Vocês entendem que isso é uma metáfora, né? Deus calculou, é metáfora, vocês sabem, né? Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. E Deus, quando olhou para os homens, que o grande problema na terra aqui são os homens, tá? E Ele viu a vontade dos homens, a vontade, essa vontade que vocês têm aí, uma vontade dura, uma vontade mesquinha, fala a verdade. Essa vontade nossa que não quer o reino de Deus exatamente. Não queremos exatamente, não. Cantar venha o teu reino é fácil. Mas você quer que o reino de Deus venha agora na sua vida? Não, calma, não é bem assim. Calma, tem muita coisa para realizar ainda. Quando Deus olhou e viu as vontades endurecidas, Deus calculou para saber se tinha o poder suficiente para vencer esses inimigos todos. Por isso, aquele que começou boa obra vai completar. Então nós começamos agora, entendam, a leitura da história, tendo Cristo como a base, como princípio vitalizador
e criador de todas as coisas, o Cristo como o espaço, o ambiente no qual tudo vem à existência, o Cristo como sendo o fundamento de sustentação, que a tudo cria, que a tudo sustenta, que a tudo alimenta, que a tudo embeleza. E agora temos o Cristo como a garantia de que a obra de Deus alcançará 100% de sucesso. Vocês creem nisso? Nós estamos resgatando, a soberania de Deus, no sentido pleno e do significado de soberania. Porque tem quem pregue soberania, mas a soberania desses aí só vale ou só funciona se Deus criar seres sem vontade. Você não tem vontade, você não tem liberdade, você não tem livre-arbítrio. Por que ele criaria seres privados de liberdade? Porque ele tem medo do que pode acontecer e sair do seu controle? Pense nisso. Quem prega um Deus soberano, cuja soberania só é possível se privar os seres criados de liberdade, esse Deus, ele é cheio de medo. Ele fala: se eu criar com liberdade, eu não dou conta de segurar a onda, então eu vou criar seres autômatos para que eu possa manipulá-los. Aí essa ideia leva ao cúmulo do absurdo para John Piper ter declarado, por ocasião da queda das duas torres gêmeas, vocês lembram? Aquela violência que foi causada lá nos Estados Unidos, aquele terrorismo, e John Piper disse que era da vontade de Deus e era decreto de Deus que aquilo acontecesse, Mas nós entendemos que Deus é soberano, e porque Ele é soberano, e somente porque Ele é soberano, é que Ele cria seres livres, porque Ele sabe que Ele tem o poder de cumprir toda a sua vontade, a despeito de quantas vontades existam. Esse é o princípio. Claro o princípio? Agora olhem para mim. Esse Cristo, princípio, e aqui é onde está a sacada, a ideia de toda a conferência. Esse Cristo princípio, no qual tudo se encontra, estão entendendo? Ele é a base da nossa unidade. O que nos torna um? O Cristo. Você está nele. Olha o que diz na Bíblia, Efésios capítulo 4, quando Paulo vai dizer: olha pessoal, vocês precisam se esforçar, faça uma força para que vocês mantenham a unidade do Espírito. Então existe uma unidade do Espírito. Queridos, o problema nosso, olhem para mim, eu vou pregar hoje até meia-noite, não estou nem aí. Olhem para mim, pessoal, vai ficar só eu e Josué. Ele não é doido de sair daqui? Ele não é louco. O Anderson eu não vou dizer não, porque é doido também, Anderson? Não é louco? Bem, mas olhem para mim. Quando a gente fala em espírito e em verdade, quando fala, vamos orar em espírito, vamos em espírito, o que você imagina que é em espírito? Só pensa que é ficar com a olho assim concentrada. Se abrir o olho, conversar, você tem que ficar vamos ficar em espírito. Quer ver uma coisa, irmãos? Vamos ficar todo mundo agora em espírito. Vamos lá. Não é assim que a gente entende que tem que ter alguma coisa que feche os olhos, uma certa seriedade, um aspecto mais sombrio, mais reverente, uma coisa assim? Tem nada a ver. O espírito
que é único. É único. O Espírito que é uno e indivisível é a base da essência do próprio Deus e de todas as coisas. Quando Paulo diz: esforcemo-nos por preservar a unidade do Espírito, aí ele vai explicar isso, dizendo que essa unidade, do Espírito, ela tem um vínculo, e esse vínculo é o vínculo de quê? Da paz. Aí Paulo explica melhor para nós, aí ele vai dizer no versículo seguinte: porque há um só corpo. Quantos corpos existem? Só tem um. Ele está explicando você. Por que nós temos que manter a unidade? Porque só um corpo, não tem para onde você ir, poxa, não tem alternativa. Porque eu sou da Assembleia de Deus, e daí? Só tem um corpo. Eu sou do DEFAP, só tem um corpo. Porque eu sou batista, só tem um corpo. Eu sou católico, apostólico romano, só tem um corpo. Você não tem alternativa. A unidade é do Espírito, e esse Espírito é uno e indissolúvel e indivisível. E nós também fomos chamados numa só esperança. Não tem uma esperança para o crente, outra para o católico, outra para o ateu, outra para o fulano. Não existe, é uma só. Não pensa que você é a menina dos olhos de Deus. Ele te deu um chamamento só para você, coisa linda, e o resto está tudo fora, tudo para o inferno, tudo do Satanás. Há uma só vocação em que fomos chamados, uma só esperança. Vai passando. Há um só. Quando eu disse que lendo a Bíblia não tem muito o que explicar, é só ler. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando, mas vamos ler mais. Há um só Deus. Quantos deuses há? Declara. Um só? Um só? Se aproprie disso. Pai nosso que estais no céu. Não é Pai meu, é Pai nosso. Há um só Deus. E quantos pais há? Um só Pai. Há um só Deus e um só Pai dos evangélicos. Há um só Deus e um só Pai dos ortodoxos. Há um só Deus e um só Pai da igreja certa. Não, há um só Deus e Pai de quantos? De todos. A igreja tem um papel fundamental do que nós estamos dizendo. Eu estou ainda no princípio, não fui para o problema. Não tem como ir para o problema sem entender o princípio. Já preguei isso aqui, não já? No primeiro dia. Só que agora eu estou mostrando outros ângulos. Um só Deus e Pai de todos, o qual, esse Deus e Pai de todos, é sobre quantos? É sobre todos. E age, Ele age. Deus age por meio de todos. E está em todos. Gente, não é possível. Vamos tratar nosso coração e entender por que somos igreja. Nós não queremos ser a igreja certa, a igreja poderosa, a igreja eleita em detrimento dos não. Não. Nós queremos entender o que é essa tal de igreja, qual é o nosso papel dentro de um projeto que tem Cristo como princípio,
tem Cristo como meio e tem Cristo como fim. O Cristo de Deus, ele é o Cristo de toda a criação. Está no começo, e esse Cristo é a unidade. O que vincula ou vincula a mim, não, vincula eu a você, o que nos vincula é a cor da nossa pele? É o gênero sexual? É a fé dogmática e confessional? O que nos une? É o princípio. O que nos une às águas, aos peixes, aos animais, às plantas, ao cosmo. Nós não somos seres individuais, no sentido como conhecemos a palavra, neste universo, em que nós estabelecemos uma relação constante de sujeito e objeto, e vivemos a dominar as coisas. Não, isso tem que acabar. Essa relação de sujeito e objeto, com vistas à dominação, tem que acabar, porque nós fazemos das pessoas e das coisas, fazemos objetos de manipulação do nosso querer, da nossa vontade, da nossa cobiça. Por isso que nós vivemos o que vivemos. Então, o Cristo de Deus é essa unidade, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Ele torna tudo um, porque o próprio Espírito no qual vivemos, existimos, nos movemos, é um e é indivisível. Logo, quebrar a unidade é impossível. Não tem como quebrar a unidade. Alexandre, como é que não tem como quebrar a unidade, se você acabou de ler o texto que Paulo diz para nós nos esforçarmos por manter a unidade, se agora diz que não pode quebrar a unidade? É porque é impossível você quebrar a unidade que nos vincula. Quebra o laço entre eu e Josué, quebra. Josué briga comigo, fica nervoso comigo, sai da igreja, monta outra igreja, mas nós estamos vinculados. Tem jeito, Josué. Está vinculado. E por que Josué fez isso? E estamos vinculados? Porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só tudo, é tudo uma unidade. É o mesmo Deus e o único que está em todos, está sobre todos, age em todos. E esse que é o Espírito, uma fé, uma vocação, uma esperança, um Senhor, um Espírito, um Pai, é a unidade do Cristo no princípio. Não tem como você quebrar os vínculos entre nós e qualquer outra coisa, a não ser que você conseguisse sair desse Cristo. Aí você estaria quebrando, mas o problema é que antes de você quebrar, você desaparece, porque não há existência fora dele. Quem está entendendo? Que maravilha, né, queridos? Estava bom demais até surgiu o quê? O problema. O problema. O que vai acontecer? A quebra da unidade. Alexandre, calma, você acabou de falar que não tem como quebrar. Agora você vai ter um problema, e o problema é a quebra da unidade. O problema é que essa quebra da unidade só pode acontecer no seu coração, só na sua consciência. Vocês sabiam disso? Só aqui dentro é o pecado original, que alguns chamam de ilusão. Alguns chamam o pecado acertadamente de ilusão. O que é o pecado? Ilusão. Pecado é treva, ignorância, ilusão, mentira, é o nada. Então, quando você, na sua cabecinha aqui, acha que você é capaz de existir por si, em si e para si, você está em pecado.
Não é verdade, porque tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Aí você acha que pode viver em você, por você e para você. É pecado. Aqui é o pecado original. O problema é o pecado. O problema é a ilusão. E essa ilusão vai se consolidando e se confirmando enquanto tal com o nome de ego. O ego é o que vai gerar todas as lutas e todos os sofrimentos que o nosso ego causa ao outro e a nós mesmos. Por isso que a Bíblia vai chamar de pecado qualquer coisa que tire do seu próximo o lugar de filho de Deus, com todas as benesses de filho de Deus. Por que a inveja é pecado? Já parou para pensar? Por que Deus me culpa de pecado só porque eu tenho inveja? O que é que tem a minha inveja? O problema é que a sua inveja é um ego, é um eu. Na verdade não é eu. Eu é só Deus. Mas é você que se coloca como eu, se chama eu, que agora requer para si o outro e o que é do outro, do seu modo e na hora que você quer. E como você não consegue, você não tem força para fazer isso, você vê com um sentimento amargurado. Esse sentimento amargurado se chama inveja. Quem está entendendo? Então você pode aplicar esse princípio a qualquer pecado. Qualquer forma de pecado tem origem nessa ilusão, nesse ego, nesse egoísmo, nesse egocentrismo. Esse é o problema. Quando então o homem quebra a unidade, ele não quebra a unidade, ele pressupõe que ele está fora da unidade, porque estar na unidade é ser parte, ele não quer ser parte, é ser complemento, ele não quer ser complemento, é ser apenas uma junta, ele não quer ser uma junta, ele quer ser o todo. Quem está entendendo? Então ele não quer contribuir para o todo, ele quer ser e que o todo o glorifique, o sirva e assim sucessivamente. Então, como ele não pode quebrar essa unidade, porque é impossível de ser efetivamente quebrada, esse homem se engana, se vê como independente, fora do todo. Então acontece uma ruptura na mente, no coração, nos sentimentos, não uma quebra de unidade real, é uma quebra de unidade no coração. Para vocês entenderem que ninguém sai daqui dizendo que não entendeu, imagine um casal casado no civil, na igreja, com padrinho, com madrinha, e com festa de casamento muito cara, e com apoio da igreja, da sociedade, de todo mundo, aqueles casalzinho lindo, modelo, que não existe, mas todo mundo acha que existe. Aí tem uma casa própria, o marido tem bom emprego, a mulher tem bom emprego, gera 2 filhos, tem que ser casal, não pode ser nem 2 homens nem 2 mulheres, tem que ser um homem e uma mulher, bonitinhos, educadinhos, que todo mundo fala que coisa mais linda. Se for para ser assim, até eu quero me casar, né? Só que dentro de casa, portas trancadas, tudo fechado, nem os filhos sabem, porque os pais são muito prudentes, mas os pais estão desconectados no coração. O pai não fala alto com a mãe e vice-versa, porque não pode, tem que manter aquela aparência. Quem está entendendo? Quem já viveu isso aqui, não levanta a mão. Mas ele estava ali dentro da mesma casa, na mesma mesa, no mesmo ambiente, com a mesma aparência, mas falta aquele elemento espiritual de alma rompido. Esse rompimento só existe aqui dentro. Não é uma coisa que você pega e corrige e conserta. Não é como um pneu que fura e você vai lá e pede para o borracheiro consertar. Não, é aqui dentro.
acontece no coração. Isso porque eu acredito que o casamento verdadeiro, único e verdadeiro casamento entre um homem e uma mulher, não é nem de cartório nem de igreja, é quando dois corações se vinculam em amor. É a única coisa que justifica tornarem uma só carne. E assim, semelhantemente, o divórcio não precisa de uma certidão de casamento averbada de divórcio para ter divórcio. Nem precisa mudar de casa, nem precisa declarar para todo mundo. Vocês podem estar divorciados há anos e anos sem saber, porque disseram que divórcio é ir no cartório. Não, o divórcio é quando esse vínculo do coração se quebra e não há mais nada que os vincule. Vocês ficam insistindo numa coisa que não existe, em nome de outra coisa que também não existe, para um tanto de gente que exige de você que você viva uma vida que não existe, porque senão você vai para o inferno. Quem está entendendo? Pastor, então está acabado? Não, você pode restaurar, mas o problema é que a dureza do nosso coração é o grande problema. Bem, mas o assunto aqui não é casamento nem divórcio. O assunto aqui é unidade. Eu dei apenas um exemplo, para vocês entenderem. A unidade foi quebrada, é a entrada do pecado. Perfeito? Lembra que o primeiro tema da conferência era criação e queda? Então, chegamos aqui. O que é a queda? Esse quebrar da aliança com Deus no coração. Essa aliança se quebra, esse vínculo afetivo, emocional, psicológico, espiritual se quebra no coração com a desconfiança de Deus. Quando você desconfia da palavra de Deus, não tem como manter um bom relacionamento se você desconfia da pessoa. Se vocês congregam aqui e desconfiam de mim, não tem como você ser edificado. Tem? Porque você está sempre olhando assim, ó, vai ouvindo, ó, vai vendo. E você começa a interpretar tudo que você vê e ouve, você vai interpretando, não segundo a verdade, mas segundo os seus pré-conceitos. Não preconceitos, pré-conceitos, de acordo com seus conceitos previamente adquiridos acerca de. Então, a desconfiança do homem em relação à palavra de Deus fez com que o homem rompesse com Deus. E aí, agora, olhe para mim, a partir da entrada do pecado, eu queria fazer uns PowerPoint, umas coisas bonitas, mas não teve jeito. Eu não sou como Josué. Josué é tudo certinho, né? Tudo arrumadinho, tudo. E para mim está tudo na minha cabeça, só na cabeça. Eu não consigo mais ficar desenhando gráfico. Já foi o tempo, viu, Josué? Seu tempo também vai chegar. Nada a ver, questão de... Bem, de todo modo, a partir do pecado, o pecado é o problema. A criação entra... Vamos colocar... Tinha que ter o PowerPoint, né? O Cristo, o princípio, ele é o ponto de unidade. Vai imaginando aí. Com o problema, qual é o problema? É a divergência que acontece no coração, na consciência, em relação a Deus, por duvidar da palavra. É o problema do pecado. É cada um querendo ser e existir por si em si, para si mesmo, contrapondo a tudo existe em Cristo, por Cristo e para Cristo. E agora, desse ponto de unidade, por causa do problema que é o pecado, a criação começa a abrir um leque de divergência. Começa a história de divergência. De um ponto você abre assim, ó. Quem está entendendo aqui? Vocês estão vendo o ponto de unidade? E agora o processo de divergência que vai abrindo, e quanto mais caminha, mais distantes vão ficando, sim ou não? Então, o problema do pecado pode ser chamado de divergência. É só um nome para você entender que tudo está se divergindo.
Está aqui, do ponto de unidade, vai abrindo o leque. Ó. E se continuar aqui? Quanto mais avança, mais distante vai. Obrigado, Lerinha. Vai ficando. Esse é o problema. Até aqui tá bom? Entenderam? Vocês acreditam que eu vou parar exatamente onde eu parei? O pior é eu voltar semana que vem, começar tudo de novo e parar exatamente onde eu parei. Isso é possível acontecer. É só Deus me tomar, porque eu vou seguindo a orientação, entendeu? A Josué, pastor, você tem que concluir, você não conclui nunca. É porque o Josué pensa que ele é o dono da obra. O Josué quer ser o dono da obra. Não, Josué, é assim não, calma. Queridos, agora Deus olha essa divergência total entre os homens e Deus, tudo se afastando cada vez mais no coração, só no coração. Deus fala assim: eu tenho que resolver esse problema. Eu preciso trazer os homens de volta para a unidade no coração. É aqui onde todo o problema acontece. Olha para você por um minuto apenas. Você vai perceber que todo o problema está aí dentro de você. Não está na sua casa enquanto construção, no sofá enquanto móvel, na cama enquanto leito. O problema não é quanto você ganha, nem quanto você perdeu, nem quanto você quer ganhar. O problema não é seu marido, o problema não é sua esposa, o problema não é sua mãe, o problema não é seu pai, não é seu irmão. O problema está aqui dentro, porque quando todos estão longe de mim, somente eu, recluso dentro de mim mesmo, eu me deparo com todos os meus problemas. Porque estão aqui. A pessoa com quem eu tenho dificuldade está lá, está nem sabendo de nada, eu estou sofrendo sozinho. Ela nem sabe, não tem nem ideia do que se passa aqui dentro de mim. Então, Deus tinha que arrumar um jeito, uma solução de trazer o homem de volta para um ponto de unidade no coração. Deus tinha que derrubar a parede da separação. Deus tinha que destruir a inimizade. Preguei ou não preguei isso aqui? Então não estou doido, né, Josué? Tá certo? E como é que ele vai fazer então? O problema está no cosmo como um todo, no nosso cosmo. Não é só um problema do homem. Não se esqueçam de uma coisa, todo mundo aqui, que a criação, a um só tempo, geme. Continua? Bora, vocês não sabem? A criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, não por causa de si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está gemendo na esperança. A criação tem uma esperança. A grama tem esperança, o cachorro tem esperança, o cavalo, a vaca, o jacaré, a pulga. Toda a criação está gemendo e sofrendo angústia, porque ela está sujeita ao perecimento, sujeita à vaidade, sujeita ao passamento por causa do homem. Nós homens somos os culpados e os responsáveis pelo sofrimento da criação, e ela está, portanto, gemendo, e ela está aguardando ansiosamente pela restauração dos filhos de Deus, porque ela sabe que quando os filhos de Deus forem restaurados, ela também há de ser restaurada. Então ela fica dizendo para nós: vamos, sigam, avancem, vocês precisam se manifestar logo como filhos de Deus, porque nós, criação, dependemos de vocês,
porque se vocês não se manifestarem, nós, criação, não seremos tirados do cativeiro da corrupção. Romanos capítulo 8, leia lá. Ou seja, é um problema que nós causamos, mas é um problema que afeta toda a criação. E se afeta toda a criação, lembra que toda a criação está no princípio, nele? Então ele vai ter que resolver o problema de quem? De toda a criação, de toda ela, de toda ela. Portanto, a obra de Cristo é uma obra de redenção de todos os homens. 1 João capítulo 2, versículo 2. E também é uma obra de redenção de toda a criação. Romanos capítulo 8, do 17 até o 23. Ou seja, nós agora estamos no encalço do Cristo, que é um tudo, que é o absoluto, que é o princípio, e que agora vai executar uma obra. Eu não sei se eu falo, vocês estão preparados para isso, mas eu vou encontrar um meio termo para vocês não quebrarem a unidade. Tá bom? Esse Cristo que é uno, e que já sabia de todos os percalços que haveria, para de bobagem. Até porque, não existe crescimento e nem amadurecimento sem sofrimento. Talvez mais uns 20 anos para vocês entenderem o que isso significa. Ou menos para quem se abre à verdade. Não há crescimento sem sofrimento. E não há sofrimento sem erro. Já leram a parábola do filho pródigo com atenção? O filho disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai disse o quê para o filho? Tá. Se fosse você, o que você falaria para o seu filho? Você está louco? Você está maluco? Você ia começar brabo, nervoso, xingando, brigando, ameaçando. Quando você visse que não ia resolver, você ia amansando, porque a corda vai quebrar, não tem jeito. Aí você tenta agora, depois de muita briga, agora é com diálogo. Agora eu vou tentar, o diálogo é por último sempre. Muita persuasão, muita conversa. Aí agora quer abraçar, agora quer não sei o que e tal. Aí no final não dá certo. O que o pai da parábola fez em relação ao filho quando o filho lhe pediu a parte dos seus bens? Ele entregou. Por que ele entregou? Porque o filho nunca chegaria à condição de consciência que ele teria quando voltou, se não tivesse saído. A sua saída ensinou a ele. A sua saída foi conhecimento, foi reconhecimento, foi escola. Ele conheceu o pai na ausência do pai. Quem tem pai direto não sabe o que é pai. Tem que perder para sentir. Quem entende? Então agora esse Cristo, ele vai resolver o problema onde? O problema de toda a criação. Mas onde é que está o problema? No coração do homem. Então ele vai resolver o problema onde? Dentro do homem. Por isso que o verbo se fez carne. Pronto, ele se faz homem. Está aqui um homem. Este homem é o protótipo. É o primeiro homem gerado de mulher, nascido de Adão. Lembre-se que ele é o último Adão. Esse homem vai ser o protótipo, o primeiro a voltar à unidade. Vocês sabiam que Jesus foi o primeiro a voltar à unidade? Mas ele nunca pecou, como é que ele voltou à unidade? Exatamente porque ele, enquanto homem, ele foi subordinado a uma severa disciplina a cada segundo de sua existência, cada passo, cada respiração,
ele tinha que decidir: sim, Senhor, sim, Pai. Ele foi aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu, conforme Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. E porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, 7 a 10. Anota que eu não estou lendo, que eu não tenho mais tempo de ler. Porque ele aprendeu a obediência, ele se tornou o autor, o protótipo da salvação de todos os homens. Temos uma matriz, uma nova consciência foi gerada na humanidade. E ele diz: eu sou o caminho. Somos convidados a caminhar neste caminho desta nova consciência, de volta ao Pai. Quem está entendendo? Já temos o protótipo, já é um grande avanço, sim ou não? Agora esse protótipo fala: agora eu quem? Quem é o protótipo? É o Cristo homem. Esse Cristo não é a unidade? Não é o princípio? Que veio solucionar o problema da divergência? E ele começa a resolver, gerando o quê? Convergência em Jesus. Jesus, homem, é o ponto de convergência. A palavra agora é convergência. O leque que foi se abrindo, agora começa a fechar na pessoa de Jesus. Jesus é o ponto de convergência. Onde ele foi morto? Na cruz. A cruz é o ponto de convergência. Quem quer voltar à convergência? À unidade. Qual é o ponto de convergência? É a cruz. É ali que ele está. É ali que ele está. Não tem outro caminho. Bem, daí o que vai surgir como primícias, que eu só vou falar semana que vem, o que vai surgir enquanto primogênitos, que só vou falar semana que vem, é a igreja. A igreja é o corpo de quem? De Cristo. Para ser corpo de Cristo, ela vai ter que se unir na mesma unidade. A igreja, portanto, enquanto primícias, são as primícias da unidade. A igreja, enquanto primogênitos, são os primeiros homens, depois do Cristo Jesus, a constituir essa unidade. É o primeiro desenvolvimento e alargamento e crescimento desse Cristo nos primeiros homens, para que por meio da igreja, o Cristo que é a unidade possa se manifestar na parousia e encher plenitude todas as coisas. O final de tudo, falarei na semana que vem, é uma convergência plena de tudo no tudo, para que Deus seja tudo em todos, e para que todas as coisas dos céus, da terra e debaixo da terra convirjam para Cristo, e Cristo sendo Ele o centro, a substância e universalidade de todas as coisas, tudo nele convergido, nada fora. Quando tiver nessa plenitude, essa explosão de plenitude, aí ele próprio, pontinho, pontinho, pontinho.